Sabe aquele modelo educacional que formou tantas gerações, mas que hoje parece não dar mais conta do recado? A resposta para essa inquietação pode estar numa sigla de 3 letras: PBL, ou Aprendizagem Baseada em Projetos. Hoje, a gente vai fazer uma análise didática dessa metodologia que está literalmente redesenhando o mapa da educação. Vamos entender seus fundamentos, como ela funciona na prática e, o mais importante, qual o impacto real dela na forma como se aprende. Olha só o nosso roteiro de análise. Primeiro, vamos entender o contexto. Por que a educação precisa se transformar? Depois, a gente vai definir o que de fato é o PBL e quais são seus princípios. Na sequência, vamos ver como isso é aplicado na prática. E, para fechar, vamos discutir a mudança de papéis que essa abordagem provoca tanto em estudantes quanto em professores. Então, para a gente entender de verdade a importância da aprendizagem baseada em projetos, é essencial dar um passo atrás. A gente precisa olhar para as rachaduras do modelo tradicional de ensino. Por que, afinal, ele está sendo tão questionado hoje em dia? E essa citação do nosso Paulo Freire de 2005 é o ponto de partida filosófico perfeito. O que ele nos diz é que aprender não é um ato de consumir informação de forma passiva. É sobre interagir com o mundo. É sobre transformar esse mundo. Ou seja, é um ato de criação e não de simples memorização. E aí que está o ponto central da discussão. Aquele modelo clássico onde o professor fala e o aluno só escuta, anota e depois repete tudo numa prova, bom, ele simplesmente não prepara mais ninguém para um mundo que exige pensamento crítico, colaboração e, principalmente, a capacidade de resolver problemas complexos. Esse modelo está em xeque. O que este slide mostra são as grandes forças que estão empurrando essa mudança. Pensa bem, a gente tem a tecnologia digital em todo lugar. A informação muda e fica velha numa velocidade assustadora. E o mais importante, o foco saiu do conteúdo e foi para quem aprende. Isso não é novidade, viu? Teóricos como Dewey, com sua ideia de aprender pela experiência, Piaget sobre a construção do conhecimento e Vygotsky com a interação social, já criticavam esse modelo de transmissão há décadas. A diferença é que hoje, as ideias deles são mais urgentes do que nunca. E é exatamente nesse cenário de transformação que a aprendizagem baseada em projetos, o PBL, aparece como uma resposta bem estruturada e muito poderosa. Mas afinal, o que é isso exatamente? Essa definição, que é baseada em documentos da Secretaria de Educação de São Paulo de 2013, nos dá a chave para entender tudo. O PBL é centrado na criação de um produto final. Isso muda o jogo completamente. Não se trata só de estudar um tema, mas de aplicar o conhecimento para construir alguma coisa, seja um objeto físico, uma campanha de conscientização ou até mesmo uma teoria nova. Esta imagem aqui ilustra perfeitamente essa virada de chave. De um lado, o ensino tradicional, com o estudante como um receptor passivo. Do outro, o PBL, onde ele se torna o protagonista. A aprendizagem deixa de ser algo que acontece para o estudante e passa a ser algo construído pelo estudante, através da investigação e da colaboração. Mas atenção, o PBL não é simplesmente fazer um trabalho em grupo de qualquer jeito. Existe uma estrutura, um método bem rigoroso por trás dele. Vamos dar uma olhada agora em quais são os pilares que garantem a qualidade e a eficácia dessa metodologia. O Buck Institute for Education, que é uma grande referência na área, sistematizou esses pilares. Olha só, tudo começa com um conteúdo que faça sentido e uma pergunta desafiadora. A partir daí, se cria o que eles chamam de necessidade de saber. Os estudantes percebem o que precisam aprender para resolver aquele problema. Eles têm voz e escolha no processo, recebem feedback o tempo todo e, no final, apresentam o trabalho para uma audiência de verdade que vai além da sala de aula. Ok, com a teoria bem estabelecida, vamos avançar para entender como o PBL se materializa de fato no dia a dia. É importante saber que não é um modelo único e engessado. Pelo contrário, é uma abordagem bem adaptável. Essa tabela mostra bem essa flexibilidade do PBL. Dá para começar pequeno, como um exercício-projeto dentro de uma única matéria. Pode evoluir para uma abordagem-projeto que já conecta várias disciplinas e, no modelo mais avançado, o currículo-projeto. As próprias disciplinas se reorganizam em torno de projetos centrais. As barreiras do conhecimento começam a ser quebradas.
E aqui a gente tem um exemplo concreto e super sofisticado. Lá no Unicamp, os calouros de mediologia não ficam só na teoria sobre programação e design. Eles literalmente constroem um site completo para a turma. O projeto exige que eles apliquem de forma integrada vários conhecimentos para gerar um produto que funciona e que tem uma estética bem pensada. Outro exemplo poderoso é o uso do Scratch, que foi desenvolvido pelo MIT. Com ele, os estudantes não ficam decorando linhas de código. Eles criam jogos, animações, histórias interativas. Eles aprendem os princípios da lógica de programação de um jeito intuitivo, criativo, resolvendo problemas reais dentro de um projeto que eles mesmos quiseram criar. E para quem ainda questiona a eficácia dessas abordagens, bom, os dados são bem claros. Um estudo de Belcher, lá de 2001, analisou o projeto TEAL no MIT, que redesenhou as aulas de física em torno da aprendizagem ativa. O resultado? Uma redução de aproximadamente 50% nas taxas de reprovação. É um impacto direto, mensurável no sucesso dos estudantes. Já ficou claro que o PBL não é só uma nova técnica, né? Ele propõe uma mudança cultural profunda que redefine o papel de todo mundo no processo educativo e foca no desenvolvimento de novas habilidades que são essenciais. Essa aqui é a essência da transformação. O professor sai daquele lugar central, do palco, e se torna um arquiteto de experiências de aprendizagem, um guia, um mentor. E, como consequência, o estudante assume o controle, se tornando um pesquisador ativo, totalmente responsável pela construção do seu próprio saber. E o resultado disso tudo é o desenvolvimento daquelas competências que são essenciais para o século XXI. Protagonismo, colaboração, pensamento crítico, criatividade, essas não são habilidades que se aprendem decorando fatos, mas sim vivenciando desafios, trabalhando em equipe e construindo soluções. O PBL é um terreno super fértil para isso. E para fechar, essa citação de Garrison de 1992 redefine o que a gente entende por autonomia. Não é sobre ser independente de forma egoísta, é sobre uma interdependência responsável. É a capacidade de tomar decisões levando em conta o contexto, as regras e, o que é fundamental, a perspectiva do outro. É exatamente essa autonomia que o PBL busca construir. No fim das contas, a aprendizagem baseada em projetos não é só uma metodologia, ela é como uma bússola. A questão que fica para a gente pensar não é se devemos mudar, mas sim como a gente pode usar essa bússola para redesenhar o mapa, preparando os aprendizes não para o mundo que já foi, mas para o mundo que ainda será construído por eles.